Eu volto aqui em granjas. E aqui, dentro de granjas, eu tenho a ferramenta de busca. Aqui eu posso estar pesquisando e editando. Aqui na identidade, eu não preciso ter toda a identificação, eu posso ter parte dessa identificação somente. Então, um exemplo muito comum é que a ficha da fêmea sumiu e eu preciso tirar uma nova ficha. Só que eu fui ver na orelha dessa fêmea, eu só consigo visualizar os 3 primeiros dígitos. Eu não consigo visualizar os outros 3. Então, eu só tenho a data de nascimento, por exemplo, mais nada. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e vou digitar 200, foi o que eu enxerguei. Vamos ver se essa granja aqui tem alguma fêmea que tem essa identificação 200. Eu venho aqui em buscar, não tem nenhuma. Deixa eu ver aqui a granja Sarandi. Eu venho aqui em granja, pesquisar e editar. Vou marcar aqui parcial em qualquer lugar, tatuagem, e vou digitar aqui 200. Olha, ele encontrou, olha só, amarelo 2009. Como eu falei que era 200, eu só tinha parte. Então, ele está trazendo para mim, no caso aqui, ele trouxe apenas uma fêmea, mas se tivesse mais fêmeas, ele trazia para mim ver qual a fêmea que seria. Então, isso aqui me ajuda bastante. Então, aqui vai aparecer a fêmea e vai aparecer o histórico. Eu tendo isso em mãos, no caso, é esse animal mesmo, eu vou lá e tiro a ficha da fêmea e coloco nela. Então, por exemplo, eu vou buscar aqui a fêmea 090. Eu vou buscar a fêmea 090. Olha só a quantidade de fêmeas que tem 090. Com certeza é uma dessas aqui que eu fui dentro da granja, olhei na orelha e eu não consegui enxergar toda a tatuagem. Vamos imaginar que seja essa daqui. Então, a fêmea 090 a nada, olha só, ela foi coberta no dia 29 de julho, que a data do calendário de 1000 dias foi 15.646, com o macho 138, nada casa a casa. Então, eu já localizei a fêmea. E eu podia fazer a mesma coisa, gente, com brinco. Então, aqui eu venho aqui na identidade. Eu venho aqui na identidade e vou informar aqui amarelo 300, por exemplo. Não encontrou nenhum animal. Coloquei errado. É amarelo 300. Não encontrou nenhum. Amarelo 30. Então aqui eu tenho vários brincos, várias identificações, o amarelo 3061, o amarelo 3046, várias identificações com esse início de identidade. Então eu não preciso ter toda a identificação do animal. Eu tendo parte dessa identificação, ele já busca para mim todas as possibilidades. Bom, então depois que nós buscamos que por identidade, nós temos ainda a opção de estar criando um relatório de histórico para cada animal listado, criar uma ficha de porca para cada fêmea listada, ou criar um relatório lista dos animais encontrados. Então eu vou criar uma lista desses animais encontrados, o relatório já foi criado aqui. Aqui eu fecho. Ó, e aqui ele está me mostrando essa lista. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente, mais detalhado, na parte de relatórios. É só para ver que é possível você, além de você ter essa informação aqui na ferramenta de busca, você visualizar essa busca, você pode, inclusive, imprimir. Está mostrando isso para você em relatórios. Depois nós temos grupo de cobertura. Se você faz um grupo de cobertura antes da inseminação ou em alguma fase do animal, você pode estar fazendo essa mesma busca por aqui.
Você não precisa ter 100% da identificação do grupo, basta você ter uma parte dessa informação e ele vai estar trazendo para você todas as possibilidades e você vai ter essa informação. Depois você tem você pode estar fazendo a busca por status numa determinada data, numa data específica. Então, vamos supor que você queira saber quantas fêmeas que tinha de fêmeas cobertas, porcas cobertas, na data de 649. Qual é a data de 649? Foi no dia 1º de agosto de 2014. Então, você vai deixar essa informação aqui, 649, e vai buscar. Então, aqui ele te mostra que tinha 438 animais em 649 com o status coberto. E aqui nós temos vários status. Então, todos os status existentes na granja, na parte de reprodução, estão aqui. Então, nós temos leitoas retidas, leitoas entradas e disponíveis, porcas cobertas, diagnóstico de prenhez negativo ou aborto, porcas lactantes, porcas desmamadas, porcas e leitoas do plantel, porcas e leitoas removidas, todas as porcas e leitoas, machos no plantel, machos removidos, machos ativos, machos inativos, que são aqueles machos que nunca fez nenhuma inseminação artificial, nunca trabalhou, nunca foi feito coleta, nada. Todos os machos, lote de sêmen ativo e lote de sêmen vencidos. Então, aqui você tem todos os status possíveis da granja. Depois nós temos aqui o evento. Então, você tem aqui os status, você tem vários status também, né, que seria o... Desculpa. Evento. Aqui nós temos vários eventos também. Então, aqui nós temos evento retidas, disponíveis, entrada de leitoa, entrada de porca, entrada de macho, aborto. Todos os eventos estão aqui. Olha só, teste de prenhez, parto, transferência de leitão, transferência positiva, negativa, morte de leitão. Todos os eventos que existem dentro do sistema, eles estão disponíveis para você estar fazendo essa busca. Aqui nós temos, eu vou pegar aqui, ao invés de leitoa retida, eu vou pedir cobertura monta e ar. Aqui ele permite eu fazer essa busca dentro de um determinado período, e não numa data específica. Então, eu vou pegar o período aqui de 640 a 649. Que data que é essa 640 a 649? É a data do dia 23 de julho ao dia 1º de agosto de 2014. E eu vou marcar que eu quero que ele inclua, inclusive, os eventos que ocorreram em outras granjas. Então, vou dar um OK, buscar. E aqui ele está me falando que foram realizadas 172 coberturas. Então, foram 172 coberturas que foram realizadas nesse período, de 640 a 649. Isso eu posso fazer essa busca para qualquer um desses eventos aqui. Então, basta, eu sabendo o evento que eu estou buscando, informo o período, ele já vai aparecer a lista aqui para mim. Então, se eu der um clique aqui em qualquer um desses animais, ele vai aparecer aqui todo o histórico do animal. Então, vai aparecer aqui evento por evento, desde a entrada do animal até o momento. E aqui o histórico de desempenho. Aqui ele me dá um resumo. Média de cobertura, qual foi o período médio de gestação, o intervalo entre partos, o parto porca-ano, total de nascidos, média de natimorto, mumificado, média de morte-leitão, período de lactação, média de desmamado, total de dias não produtivos e dias não produtivos por parto. Então, ele me mostra, além de me mostrar o histórico, ele me dá um resumo do desempenho deste animal. E aqui eu posso estar fazendo isso com qualquer um outro animal. Depois aqui nós temos por data.
Nesse anterior, a gente viu que aqui eu tenho que selecionar o evento e um determinado período. Aqui eu faço diferente. Eu quero que ele me mostre todos os eventos ocorridos em 600, vou deixar aqui 640. Ocorridos em 640. O que eu fiz de entrada de dados em 640? E aqui eu estou pedindo novamente para incluir eventos que ocorreram em outras granjas. Eu vou buscar. Então, olha só, nessa data de 640, eu fiz 3 coberturas, 3 inseminações, 3 coberturas de terceira monta, 2 montas, segunda monta eu fiz 3 inseminações, se observado eu fiz 1, parto eu fiz 2 partos, morte de leitão eu registrei 1 e primeira monta eu fiz somente 1. Então, se eu clicar aqui em parto, ele está me mostrando quais os 2 partos que eu fiz. Olha só, 640, exatamente, dia 23 de julho. Olha lá, outra fêmea, 23 de julho, eu fiz o parto, tudo certinho. Vamos ver quem foi essa fêmea que eu observei o cio. Cio observado em 640. É 091 BAT, olha, 640, cio observado. Vamos ver quem é essa fêmea que eu fiz a segunda cobertura. Então, olha só, no dia 640 eu fiz segunda cobertura. E nessa mesma fêmea, provavelmente, eu fiz, 0,90 DA, eu fiz a terceira cobertura. Então, aqui ele me mostra, em cobertura, ele me mostra todas as montas que eu realizei, todas as montas que eu dei entrada. E a gente sabe que para cada cobertura, eu posso ter 2, 3, 4 montas. Então, isso aqui é bem interessante também. Às vezes você fica em dúvida, eu não sei se eu lancei todos os eventos da semana da sexta-feira passada. Então, eu venho aqui, puxo a data e vai mostrar todos os eventos que eu fiz. Aí que eu vou ver, não, eu tinha que ter feito entrada de leitor e eu não fiz entrada de leitor. Um exemplo. Então, fica bem interessante. Aqui depois eu tenho locação. Essa locação, se eu registrei essa locação lá no dicionário, se eu informei essa locação uma determinada fêmea, eu posso buscar, por exemplo, na data de 649, quais os animais que estavam nessa locação. No caso dessa granja aqui, eu não tenho nenhuma, não tem nenhum animal. Deixa eu ver se outra granja teria animal. Eu vou colocar uma informação só para vocês verem como que funciona. Deixa eu pegar a fêmea. Então, vou pegar essa fêmea, 101 a Casa Pato, e vou informar que no dia 13 de maio de 2014, ou seja, 569, essa fêmea estava numa determinada locação. Então, eu vim aqui em configuração, gerenciamento de dicionário. Vou informar barraca 1, sala 1, baia 1. Vou salvar, fecho. E aqui eu vou informar a cobertura.
Vou deixar a data de 649. A fêmea é 101, a casa pato. Vou informar aqui. Barracão 1, sala 1, baia 1. Salva. E aqui eu venho na ferramenta de busca, pesquisar e editar. Locação. Vou buscar a locação 1. Barracão 1, sala 1, baia 1, em 649. E o animal, estou perguntando se o animal ainda permanece nesse local. Vamos buscar, e ele me mostrou. A fêmea 101, a casa pato, ela ainda continua nessa locação, que é a locação barracão 1, sala 1, baia 1, em 649. Então, se você quer localizar um determinado animal, você vem aqui, você pode usar a ferramenta de busca para estar facilitando para você ir direto naquela locação onde o animal se encontra. Depois nós temos aqui editar a data. Então, eu quero que lista para mim todos os eventos criados num determinado período. Aqui eu vou informar que é o período de 600 a 649, incluir eventos que foram editados e apagados, e aqui eu posso selecionar o usuário. Aqui eu posso fazer uma checagem, o que o usuário fez. O Alejandro, que ele fez, a Maura, o Císio de mim e o Vitor. Então, eu vou colocar aqui o Císio de mim, quais os eventos que foram registrados no determinado período. Vou buscar. Então, foram registrados pelo usuário Císio de mim todos esses eventos. Parto, cobertura, desmama completa, descarte, transferência, morte, aborto, morte de leitão, entrada de leitoa, desmama mãe de leite, retorno, cio observado, teste de prenhez, segundo retorno, cobertura e compra de sêmen. Então, esses foram os eventos que foram registrados no período de 600 a 649 pelo usuário sysadmin. Vamos ver se tem alguma coisa de um outro usuário. Não deve aparecer nada, mas vamos ver o usuário aqui. Sou eu o usuário. Não tem nada porque eu não fiz nenhuma entrada, eu só criei esse usuário para teste. Então, tem somente do usuário sysadmin. Do Alejandro também, eu creio que não vai ter nada. Exato. E do Vitor também. Então, só houve lançamentos por parte do usuário sysadmin. Então, isso aqui é bem interessante se você, como administrador, quer auditar o que cada usuário fez dentro do sistema PigChamp. Aqui eu vou fechar.